Fala aí, galera do Binóculos, estamos aqui agora no último pilar da Reforma Protestante, que é o quê? É a glória de Deus. Somente a glória de Deus. A glória pertence somente a Deus. Então, vamos começar. Bom, pessoal, então, para a gente iniciar o nosso assunto, a glória somente a Deus, para a gente encerrar essa série dos solas que nós estamos vendo aqui no nosso canal, nós vamos falar a respeito do que seria essa glória de Deus. O que seria somente a glória de Deus? Nós precisamos entender que dar somente a glória a Deus é acreditar todo o mérito da salvação, todo o mérito da palavra de Deus, todo o mérito da vida humana ter um lugar para ir no final de todas as coisas ao Senhor. Tudo que foi criado pelo Pai, tudo que foi formado, todo o plano que Deus fez desde a fundação do mundo, todas as coisas têm que girar em torno da adoração ao Senhor. Tem que ser dado glórias a Ele. Tudo tem que louvá-lo, tudo tem que engrandecê-lo. Essa é a perspectiva que os reformadores vão trazer para a reforma. Trazer que o aspecto da salvação, ela tem que estar ligada diretamente ao louvor a Deus. Primeiro, nós vamos ver que a igreja ela vai se desvirtuar um pouco disso, a igreja católica, quando ela vai colocar nos seus pontífices, ou seja, nos papas, aquelas figuras que vão ser figuras representativas de como se fosse aquele que vai ditar as regras que a igreja deve seguir. Ou seja, ele aqui na terra seria aquele ao qual a voz, toda a sua voz, tudo aquilo que viesse dos seus escritos, tudo aquilo que viesse das suas orientações, fossem ditos como verdades absolutas, que estariam até mesmo acima das escrituras. Ou seja, a figura desse Papa estaria tirando e manchando a glória de Deus, porque dentro dele estaria concentrado todas as ordens divinas. Aquilo que nós deveríamos considerar que Deus já nos deu pela sua palavra, que a Ele devemos dar a glória por isso, nós já não damos. Porque consideramos a palavra do Papa, ou seja, damos o crédito a Ele, a essa figura que ela acaba sendo uma figura louvada mais do que ao próprio Deus. É uma figura que na terra parece ser adorada mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa figura se torna como algo transcendente frente ao dia a dia da vida cristã. Ou seja, as pessoas acabam se prendendo às ordens de alguém que não é o ser divino. Ou seja, não é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é o nosso Deus. Ou seja, a reforma ela vai trazer isso de volta, trazer a glória de Deus, ou seja, trazer todo o louvor da humanidade ao Senhor, prestando ao Senhor todo o louvor, tirando o mérito das obras humanas, tirando o mérito no pontífice, tirando o mérito no Papa. Nada se compara ao Senhor. Tudo seja dado a Ele, é por Ele, para Ele, todas as coisas. E é isso que os reformadores vão trazer para nós. Nós temos que entender que a Igreja Católica, com essa ideia de pontífice, não, mas ele é só o representante de Cristo. Não, pontífice significa ponte. Ele é a ponte, ele é o intermediador entre Deus e os homens. Está tomando o lugar de Cristo, está tomando a glória. Quem é o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. A reforma vai tirar essa ideia que você tem que ir até o padre naquele confessionário, porque ele vai dizer o que você tem que se perdoar. Não. A reforma vai acabar com essa ideia de alguém ali no meio para falar com Deus. A reforma vai dizer assim, olha, você que acabou de adentrar o cristianismo e o cara que está há 50 anos na carreira cristã, a sua oração é tão escutada quanto a dele. Deus escuta tanto a sua oração quanto escutaria do Papa ou do Padre. É a ideia do sacerdócio universal. Todos nós, porque temos o Espírito Santo, temos esse direito concedido pela graça de Cristo de ir até Ele, diante dele. Não precisamos de nenhum intermediador. Então a glória é somente de Deus. Por quê? Porque não existe um Papa, alguém que é a ponte. A ponte é Jesus Cristo, porque tudo é por Ele. E a ideia também que a Igreja Católica trouxe é a ideia da veneração dos santos. Mas isso não é adoração, é veneração. É muito complicado, por quê?
Porque quando você se prostra diante de uma imagem, mas ali não é adoração, é veneração, respeito. Muito complicado essa ideia, porque eu não me prostro diante de pessoas que eu respeito. Eu me prostro diante de coisas que eu tenho a ideia que são divinas, que coisas que são transcendentais. Ninguém se prostra diante de um ser humano ou de uma estátua se não acreditar que aquilo ali tem realmente algo em outra dimensão, algo transcendente. Está um patamar acima. É, um patamar acima de nós. Isso tira a glória de Deus. Por quê? Porque a veneração, nesse sentido de se prostrar e de fazer orações, muito complicada essa ideia, temos respeito pelos católicos, mas ninguém se prostra diante de uma imagem se não tem nela uma figura de uma divindade, de algo que tem um poder sobrenatural. Então, quando você tem a padroeira do Brasil, aquela santa casamenteira, não sei, você está dando a ela um poder sobrenatural de fazer alguma coisa. Isso tira a glória de Deus, porque tudo é de Deus. Tudo que nós temos, a saúde, o nosso casamento, a nossa vida, a proteção da nossa nação, tudo pertence a Deus. E tudo que vamos pedir não tem um padroeiro específico para cada área da nossa vida. Deus, ele é tudo. Todas as áreas da nossa vida, Jesus Cristo, ele diz que é dele. Tudo é dele. Então, quando nós colocamos, por fato de não adorar, mas venerar, e levamos as nossas petições a alguma causa, a algum daqueles santos, nós estamos tirando a glória de Deus, porque deveríamos estar indo pedir a Ele, porque Ele é o único ser que tem poder para fazer e para responder as nossas orações. Isso tira a glória de Deus. Os santos no passado foram grandes homens, trouxeram grandes coisas, fizeram grandes coisas, foram mártires? Sim, foram. Mas eles morreram, estão na glória com o Senhor e continuam sendo apenas homens como todos nós. O único que está acima, o cristianismo ele vem dizer isso, que todos nós somos iguais. Só existe um que é superior. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Toda a glória tem que ser dada a Ele. Toda petição, toda ajuda, toda oração tem que ser feita exclusivamente a Ele. A glória somente a Deus. E reconhecendo Jesus Cristo em sua vida, você está fazendo esse preceito da reforma, que é depositar em Deus toda a glória. Quando nós cristãos, aceitamos o Senhor Jesus Cristo e temos nele todo o mérito da salvação, nós simplesmente estamos falando: Senhor, a Ti toda a glória, a Ti toda a honra, porque quem operou a salvação em nós, quem fez com que nós sejamos salvos, que nós deixemos o pecado, a nossa vida que nós tínhamos antes, e hoje nos tornássemos uma nova pessoa, foi o Senhor. Toda a glória e toda a honra a Ti. Que isso seja que isso esteja no nosso coração, que isso possa estar latente em nossas vidas, que a gente possa olhar para Jesus Cristo e ver nele o reflexo da glória de Deus, e ver nele toda a glória do Pai, e através dele nós possamos seguir os nossos caminhos. Que ao fim dessa mensagem, meus irmãos, meus queridos, que a gente possa trazer esses preceitos da reforma aos nossos corações e relembrar o quanto eles continuam sendo fundamentais em nossas vidas. Nós temos que lembrar que, infelizmente, a reforma ela se faz atuante porque muitas coisas continuaram. Nós temos até o século XX a Igreja Católica reafirmando a questão de Maria como sendo uma intermediadora. Então, muitas coisas ainda precisam ser transformadas, tanto na Igreja Católica quanto em muitas igrejas evangélicas que têm apóstolos como se fossem divindades. Paulo deixou muito claro que todos pecaram. Então, até a própria Maria, lá em Lucas, vai ter uma oração de Maria, pedindo por um Salvador. Todos pecaram. Então, se você olhar no Apocalipse, que é a revelação de João, é Jesus que aparece no trono. Ele é o cordeiro em que os anciãos se prostram e colocam as suas coroas. Ele é quem os anjos adoram. É Ele que está sentado à destra do Pai. É Ele que Estevão vê naquela revelação. Só Ele, a glória só pode ser para Ele, porque Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que haveria de vir o mundo e o que sustenta a criação, e não podemos dar glória a outra pessoa. Então, que Deus te abençoe e que essa mensagem fique, e mais à frente iremos falar sobre as consequências da reforma. Então, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Até mais.